Recebei Rahamim Veshalom et Adonai Yeshua Hamashiach. Eu gostaria de estar começando uma série intitulada Versículos Mal Interpretados, né? São aqueles versículos que são pegados, isolados, né? Tirados do contexto e dado uma interpretação errada. E muitas pessoas, através desta forma, têm crido numa mentira, por isso que muitas das vezes não acontece na vida dela. O versículo não é mentiroso. A forma como ela compreendeu aquele versículo é que é mentiroso. Muitas das vezes ensinado nas igrejas. Muitas das vezes, para quê? Para dar envelope e arrancar dinheiro. Então, o primeiro versículo mal interpretado, gostaria que você prestasse muita atenção. O que esse versículo realmente diz? Fica em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim, bem simples, né? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muito bem. Esse é o versículo lido. Ok. Qual que é a interpretação errada? Que não é que a pessoa compreendeu mal. É que os pastores, né, de hoje, os apóstolos, os profetas aí, né, e toda a corja aí, especialmente pentecostais e principalmente neopentecostais, usam esses textos para arrancar dinheiro e viver no luxo. A pessoa passa anos lá, muitas das vezes orando pelos filhos, os filhos não se convertem. Mas o versículo não está falando isso. Pior ainda, né? Quando a pessoa que é crente, é cristã, né, evangélica, casa com alguém incrédulo, porque acha ele bonito, acha ela bonita, acha ela formosa, né? Pior ainda, teve relação sexual antes do casamento, acha que é um bom parceiro na cama, né? Nem casou no papel, tá tendo relação sexual, né? E aí complica depois o sofrimento no casamento e com filhos totalmente afastados. O que tá? É Deus que não está cumprindo a palavra dele? É o diabo que tá perseguindo? Esse versículo está mal interpretado. Qual que é a falsa interpretação em cima desse versículo? A conversão automática de filhos e filhas. Já começa que o crente, o cristão, o evangélico não pode casar com um mundano, não pode namorar com um mundano, não pode namorar com alguém de outra denominação, não pode casar com alguém de outra denominação. Não pode casar, namorar com alguém da mesma igreja, mas que as ideias não batem. Espera aí, vocês estão namorando para conversar suas ideias ou estão namorando para se esfregar, para ter relação sexual? É onde a pessoa erra, é onde a pessoa tem um relacionamento sofrido, é onde a pessoa tem filhos desviados ou que nem servem a Deus por causa disso, né? Então, qual que é o correto? No namoro, que só tem a pretensão de casamento. Não existe namoro para curtir a vida, já começa aí. Se você não tem a pretensão de namorar com aquela pessoa, de casar com aquela pessoa, não namore com aquela pessoa. Acabou a história. Simples assim, evangelho é isso. O verdadeiro evangelho é isso, não se engane. Tá? Depois eu faço outros vídeos abrindo todos os versículos. Namorar com alguém que é de outra denominação, namorar alguém que não é de denominação nenhuma, aí fica essa questão aí, né? Não, ele vai se converter. E na verdade acontece o quê? O crente que se desconverte. Por quê? Desobedeceu lá, né, as passagens do Novo Testamento que fala explicitamente: não se coloquem num jugo desigual. Jugo desigual não é só o crente namorar o incrédulo, não é só o crente casar com o incrédulo. Jugo desigual é você casar, namorar com alguém de outra denominação. Jugo desigual é você casar com alguém de dentro da tua igreja, mas que as suas ideias não
concordam com as ideias dessa pessoa. Como assim? Um quer que os filhos se vistam com decência. O outro acha que não tem problema nenhum colocar uma saia, dançar o tchan, tá entendendo? E tá dentro da mesma igreja. Um não quer que se assista à televisão, o outro acha que não tem problema ver novela, ver pornografia, e tá dentro da mesma igreja. Um se preocupa em evangelizar as almas, o outro se preocupa em adquirir riquezas e cada um que se vire. Então é junta de boi e junta de jumento, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, e não vai ter como. Em Amós há uma pergunta do Espírito Santo: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Vocês têm que querer a mesma direção. Quando você namora para ver as opiniões da outra pessoa em relação à criação de filhos, em relação ao dízimo e à oferta, em relação a dons, em relação à obra de pregação. Um acha que tem que pregar, o outro acha que tem que ser uma ovelha muda sentada ali no banco. Então, as ideias de você, os planos de vocês têm que ser iguais, senão não vai dar certo. E não adianta você se enganar achando, citando esse versículo, por exemplo, fora do contexto bíblico, o contexto é isso, né? Você existe o contexto imediato, que é o que está escrito naquele capítulo. Você tem que ler o que está escrito antes, ler o que está escrito depois. Não é pegar o versículo isolado. E existe o contexto remoto, para não falar o panorama bíblico. Você conhece toda a Bíblia? Você vê o que fala toda a Bíblia? Por quê? Porque é a Bíblia que explica a Bíblia. Não é um pastor, não é um reverendo, não é um papa, não é uma organização, não é uma revistinha. Eu venho aqui para explicar a Bíblia, abrindo a Bíblia. Você vai e confere e faz ainda melhor. Você não pode ler só os versículos que é dito na igreja. Você não pode ler só os versículos que tem no envelope de campanha. Você não pode ler só os versículos que eu leio aqui. Você tem que ter uma leitura bíblica diária. Joga tua televisão no lixo que está destruindo tua vida. Vende tua televisão e compra comida, compra roupa. Pode ser para você, não estou falando de você dar para os outros não. Compra uma Bíblia de estudo. Esquece televisão, só porcaria. Internet, cuidado. Eu estou na internet, eu não sou hipócrita. Mas tem hora que eu largo com nojo. Eu coloco lá o aplicativo para só mostrar vídeo de pregação. Eu não quero vídeo engraçado, muito menos vídeo obsceno. E mais tá aparecendo, tá um lixo. Tem época que tá boa, vem tantos vídeos de pregação, fico tão feliz, né? Tem que tomar cuidado que tem muita seita usando esses canais também. Então, Deus te deu um cérebro. Quando a Bíblia fala assim, não acredite em todo espírito, né? Examinai os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, aqui, ele está usando a palavra espírito, examinai os espíritos. A palavra espírito está sendo usada aqui como linha de raciocínio. Não é espiritismo. Não é espiritismo. É linha de raciocínio, linha de pensamento, corrente teológica. É isso. Examine a corrente teológica. Arminianismo está certo? Calvinismo está certo? Como que eu vou analisar isso? Lendo a Bíblia mais do que aquela pessoa está me apresentando. Então aqui eu explico a Bíblia mostrando a Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. Eu uso a Bíblia para te explicar a Bíblia. Eu não me assento num trono como reverendo, como teu pastor. O teu pastor tem que ser Jesus. Yahvé e Yeshua. Esse é o único pastor, Yahvé e Yeshua. Eu sou o Shaliach desse ministério. Estou fazendo trabalho de evangelista. Shaliach, o sentido que eu pego aqui, é uma palavra que tem vários significados.
na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento traduzido para o hebraico, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Na Brit Hadashah, Shaliach é usado como apóstolo, mas eu não sou apóstolo, eu sou encarregado, tá? É que se eu usasse a palavra mensageiro ou evangelista em hebraico, também significa anjo, e eu não sou anjo, né? Eu não ser angelical, né? Deixa os pormenores aí, né? Então aqui eu, encarregado desse ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, quero levantar pessoas, né, para ser evangelista, vão evangelizar, trabalhando bem, vão ser convidadas, levantadas a diáconos e diaconisas. O ministério feminino termina aqui, diaconisa. Exercendo bem os diáconos, podem ser levantados a presbíteros, que é a substituição da palavra pastor, aqui nesse ministério, presbíteros, né? Melhor que uma diaconisa pode subir é se tornar esposa de um presbítero, mas ela continua sendo diaconisa. A Bíblia não autoriza o ministério de ensino feminino. No Antigo Testamento teve profeta, significava esposa, não é nem profeta, é profetisa. Era esposa de profeta, profetisa. E teve juíza, na época dos juízes, não tem mais juízes. E Raquel era pastora. Raquel era pastora do rebanho do pai dela, Labão, que era pagão, adorava imagens. Inclusive a tal Raquel, como pastora de bode e não de ovelha, pastora pagã, porque no paganismo tem pastora, não no verdadeiro evangelho. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, estejam, porém, caladas em todas as igrejas. É Bíblia, sinto muito, é Bíblia, não é minha opinião. Mas eu não sigo mais minha opinião. Eu vivo hoje o que eu prego hoje. É Bíblia. Esse ministério é Igreja Apostólica, porque essa daqui sim, não a de Roma, está fundamentada única e exclusivamente no Novo Testamento. Especificamente ali nas instruções dos apóstolos. Pedro, que era casado, a Bíblia menciona a sogra dele. Paulo, que se declarou o último dos apóstolos. O do chapelão Valdomiro não é apóstolo. Não existe nenhum apóstolo hoje. Nunca existiu sucessão apostólica autorizada pela Bíblia, não. Você pode repetir o que os apóstolos disseram. Você deve cumprir o que os apóstolos que escreveram o Novo Testamento ensinaram. Se intitular apóstolo, não. Papa, piorou. Papa significa pai em latim. Jesus disse claramente, a ninguém chamem de pai. Tá uma moda hoje, papai, não pode, gente, é pecado. A ninguém chameis pai. Um só é o vosso pai, que está no céu. Jesus ensinou muito claro isso. Não precisa desenhar. Então, sem mais rodeios, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Eu uso a Bíblia para explicar a Bíblia, não me sento num trono. Você deve analisar a tua Bíblia, porque às vezes eu estou numa tradução mais fácil de entender. De repente você está com aquela tradução antiga, você lendo ela, você não percebeu isso que eu estou falando na nova versão transformadora, na nova versão internacional. A nova Almeida atualizada também é muito boa, apesar de eu também apreciar a Almeida Revista Atualizada. Até a católica eu gosto, a edição pastoral. É uma Bíblia católica. Eu gosto dela, a tradução dela. Eu gosto. O evangélico não tem uma Bíblia diferente do católico. Você católico, se você, às vezes há uma diferença, a gente fala capítulo e versículo,
Às vezes você vai ler, tá diferente, não tem nada a ver. Experimenta ler um capítulo antes, experimenta ler um capítulo depois, que às vezes a numeração tá diferente. Isso acontece, tá? Como eu tenho a Bíblia Judaica completa, a ordem é diferente, né? Mas se você achar o texto, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Se a Bíblia é antiga, o linguajar antigo era mais difícil. Por isso que muitas pessoas não entendem ou muitas vezes entendem errado. Como é o caso principal dos pentecostais, que utilizam a Bíblia ao meio da revista corrigida. Ela não é depois da revista atualizada, ela é antes, né? 1975. Foi boa naquela época, mas hoje é muito difícil, né? Ela não é a língua original da Bíblia. A língua original é o grego, Novo Testamento, o hebraico, Antigo Testamento. Eu tenho ele em aplicativo. Quando há necessidade eu cito, tá? Ainda estou rodeando, né? Vamos lá. Salvação automática é assim? Eu caso com o incrédulo, eu oro e ele se converte? Salvação automática, eu vou para a igreja, não obrigo meus filhos a irem para a igreja, não educo eles vão se converter? Crescer, adolescente, estão causando problema, vou só orar, vão se converter? Vou brigar com eles, vão se converter? O que está acontecendo? Mas o texto está prometendo isso? Salvação automática? É isso que eu quero saber. O texto está prometendo isso? Vamos pegar o panorama, o contexto imediato, e vamos pegar o contexto remoto para compreender o panorama bíblico. Como que você conhece o panorama bíblico? Lendo toda a Bíblia. Porque Deus trabalhou de formas diferentes ao longo da história. Deus não muda como pessoa, atenção. Deus não muda. Está escrito no Antigo Testamento, Malaquias. Deus estava falando sobre a proibição do adultério. Estava falando da proibição do divórcio. Estava falando da santidade do casamento. Aí fala que ele não muda. Então não existe evangelho moderno onde a pessoa troca de cônjuge como quem troca de camisa. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Jesus repete isso quando estavam brigando com relação ao casamento, problemas do casamento, divórcio. Jesus repetiu falando a santidade do casamento, repetiu falando a proibição do divórcio e até do novo casamento. Proibiu isso, proibiu. Aliás, o autor de Hebreus repete isso da santidade do casamento que Jesus falou. E aí fala um versículo que lembra esse de Malaquias, porque Jesus é Deus. O que ele fala? Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Hebreus 13:8. Não está falando que continua existindo dom de cura. Não está falando que continua existindo milagres. Não está falando que é para o crente andar sobre as águas. Não está falando que... Tá entendendo? É para apedrejar teus filhos se desobedecerem. Tá? O que realmente está falando? Está falando da santidade do casamento, não mudou. Está falando que é proibido o divórcio, não mudou. Está falando que se divorciou não é para casar de novo. A tela parou? Então vamos ver o contexto imediato, o contexto remoto e que você leia toda a Bíblia para ter o panorama bíblico, tá? Deus não muda em sua essência, Deus não muda em seu caráter. Então, na sua forma de agir, ele muda sim. Antigamente foi dada a lei de apedrejamento. Hoje não é para o cristão praticar o apedrejamento.
Foi profetizado que ia nascer Jesus. Jesus já nasceu, não tem que nascer de novo. Foi profetizado que Jesus ia ser crucificado. Já foi crucificado, não tem que ser crucificado de novo. Foi profetizado que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a morte não tem mais poder sobre ele. Ele não vai ressuscitar de novo, porque ele não vai morrer nunca mais, ele está vivo. O corpo dele não está escondido em algum lugar. Ele não ressuscitou um fantasma, como diz uma seita chamada Testemunhas de Jeová. O corpo de Jesus ressuscitou. Você precisa disso para crer nisso para ser salvo. O derramamento do sangue de Jesus na cruz, morreu de braço aberto, morreu num poste. Você tem que crer nisso para ser salvo. Foi suficiente para perdoar o pecado daquele que se arrepende. Não existe um juízo investigativo em 1800 e tralalá para purificar os pecados, como diz a Adventista do sétimo dia, outra seita diabólica. Quer guardar o sábado? Guarda. Não tem que ser adventista para guardar o sábado. O problema é que Ellen White se diz profetiza. Lê Apocalipse. Jesus questiona uma determinada igreja que tolera uma mulher que se diz profetiza. Jesus profetizou o engano da Adventista do sétimo dia. Ainda diz, matarei os filhos dessa mulher. Quem são os filhos dessa mulher? Quem são os filhos da Adventista do sétimo dia? São as testemunhas de Jeová, que se basearam nos escritos de Miller para inventar a sua seita. As testemunhas de Jeová não têm salvação. Eles são satanistas disfarçados para bater na porta, procurando quem é evangélico, para implantar dúvida nele. Não precisa fazer a pessoa se tornar testemunha de Jeová. Basta fazer a pessoa entrar em dúvida e sair da igreja, deixar de crer em Jesus. Pronto. O diabo venceu, você nem percebeu. Por isso que ele debate a Bíblia com você até você ficar triste e magoado. Você ficou triste e magoado com a tua igreja, com o que você creu até hoje, ele vira as costas e vai embora. Larga um pouco e vai embora. Não tem nem que conversar com isso, é um satanista disfarçado. Ore para que Deus faça alguma coisa na vida dele lá que se arrependa. Eu acho difícil, porque eles conhecem a verdade e escolheram a mentira. Tá? Mas o tema é outro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não está falando de conversão automática de filhos. Não está falando de conversão automática de cônjuge, né? O que está falando então? O que esse versículo está falando? Presta atenção. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Serás. Está no singular. Não está no plural. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo. Não é sua família. Quando fala tu e tua casa, já viu que a salvação é individual. Quando fala tu e tua casa, está falando que qualquer membro da família sua, qualquer membro que quiser ser salvo, ele tem que crer individualmente também em Jesus e se batizar. É isso que esse versículo está falando. Não está falando de salvação automática, salvação extensível, assim. Está falando que... Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou evangélica, meu marido é incrédulo, mas ele é tão bonzinho, Deus vai salvar ele também, porque ele é bonzinho, faz boas obras? Não, para ser salvo ele tem que crer em Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, meu filho é pastor, meu pai é pastor, meu pai é pastor. Ele até vai na igreja lá porque, né, tem que causar boa impressão, mas apronta, né? Principalmente na escola, no meio secular, apronta.
não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso. Desceu as águas, deu testemunho, desceu as águas, foi discipulado, toma a ceia, mas vive um cristianismo de brincadeira, não está salvo. Ah, mas meu pai é pastor, não está salvo. Meu pai é bispo, é apóstolo, é reverendo, não está salvo. Se você não tiver um compromisso real com Deus, com Jesus, não teve um arrependimento genuíno, não busca uma vida genuína de santificação, não está salvo. Porque a palavra traduzida nas nossas Bíblias como fé, olha, a salvação é pela fé. Oh, parabéns! Fé no hebraico é emuná. Fé no grego é pistis. Nos dois casos, não significa apenas confiança intelectual. Significa, acima de tudo, fidelidade. O salvo que é salvo por sua fidelidade. Eu me arrependo dos meus pecados, confesso para Deus os meus pecados, peço perdão, me arrependido, não é só pedir perdão, tem que estar arrependido. Assumo um compromisso de obedecer a Deus e servir aos irmãos, servir à humanidade como corpo de Cristo. Então me batizo nas águas por imersão, depois de crer, depois de ser discipulado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os dois dentro da água. Não é caneca, não é enfiando a cabeça num balde, não é tendo água borrifada, não é batismo de bebê. Batismo é batismo, circuncisão é circuncisão, antiga aliança é antiga aliança, nova aliança é nova aliança. Você gosta de falar mal contra a bandeira de Israel? Você gosta de falar mal contra o talit? Por que você batiza bebê tomando como aspas base a circuncisão? Muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Se a Bíblia deixa claro, o apóstolo Paulo fala: dou graças a Deus porque vocês praticam as tradições, batismo, Santa Ceia, do jeito que eu vos ensinei. Não é para modificar. É para batizar os dois, é para batizar a pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Bebê não tem pecado para se arrepender, bebê não confessa Jesus com os lábios, criança não tem pecado, deixe vir as minhas criancinhas, das tais ao reino dos céus. Batismo é depois dos 13 anos de idade, melhor ainda, depois dos 18, tá? Discipulado primeiro. Você tem que saber o que é cristianismo, aprender sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aprender sobre dízimo, sim, aprender sobre oferta, sim, aprender sobre evangelização, sim, aprender sobre a forma correta de estar no culto, principalmente se for na frente ali, louvando, né, na rua, é vestido decentemente, não é decote, viu, mulher? Não é saia agarrada, não é bico de seio aparecendo, não é calcinha mostrando a marca, não é pezinho pintadinho de fora, não é coxa de fora, não é barriguinha de fora. Tudo isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Você não crê na Bíblia. Ah, a minha igreja deixa. Então a tua igreja está indo para o inferno, sinto te dizer, porque ela pratica pornografia. O nome disso na Bíblia é pornografia, porneia. É autorização para o teu marido se divorciar de você e casar com uma nova pessoa. É regra excessiva. Ah, hoje está uma bagunça só. Tem gente que se diz pastor, tem gente que se diz apóstolo, já casou 5 vezes. Ainda fala que defende Deus, pátria e família. Quando? Às vezes tratando mulher da pior forma possível. Aqui tem regras bíblicas, assim, a mulher não ensina. Você quer ensinar? Você tem duas mulheres. Você quer ensinar? Você tem 2 oportunidades bíblicas. Duas. Uma, ensinar a Bíblia para os teus filhos.
Esse é teu papel. Você quer ser pastora? Você pode ser pastora dos teus filhos. Você faz isso? Entendeu? Mas é criança. Melhor ainda. É desde cedo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ficar velho, não se desviará dele. É por isso que tem crente que os filhos estão crescendo fora do evangelho. E a Bíblia falando, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Será, é singular, não é serão. Serão é plural. Se tiver uma tradução assim, está errado. A língua original é singular. Será, você será salvo. Tu serás salvo. Aprenda a conjugar verbos. O crente que gosta de uma Bíblia antiga, como Almeida, ele tem que, no mínimo, estudar bem a língua portuguesa. Principalmente aquela antiga ortografia, maravilhosa, com regras de acento. Foi terrível essa reforma ortográfica. Tirou os acentos, tirou hífen onde tinha hífen, colocou hífen onde virou uma bagunça total. Queria tanto que voltasse a antiga ortografia. A língua portuguesa também é maravilhosa. A língua portuguesa brasileira é maravilhosa. Com tio, com trema, com hífen. Por que tirou? Por causa de teclado de computador que não tem acento? O Brasil tem que aprender a vender para o exterior teclado com acento. Não é tirar os acentos para comprar teclado de gringo. Mas vamos lá para o texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Será salvo, serás salvo. Singular é você. Se você crer em Jesus, você será salvo. Para o teu filho ser salvo, ele tem que crer em Jesus. Ele tem que crer em Jesus, aceitar Jesus, se batizar na idade certa. Como que você pode fazer isso, mulher? Sendo pastora dos teus filhos. Você pode ser pastora? Pode, dos teus filhos. Dos teus filhos você pode ser pastora. Dá revistinha de colorir para ele desde criança. Conta historinha para ele desde criança. Quando é que a igreja vai resgatar aquela época que tinha a escola bíblica das crianças, tinha o berçário dos bebês? Não, agora fica bebê engatinhando durante o culto, gritando, berrando, e os membros falando que lindo, tá totalmente errado, culto tem que ter ordem e decência. Não é nem para cantar louvor com a criança, é para ter uma sala. Depois eu vou fazer outro vídeo isso, porque tem versículo. Tem versículo. Você sabe pedir o dízimo, não sabe? Sabe pedir oferta, não sabe? Sabe levantar campanha levantando dinheiro para você, não sabe? Sabe construir um lugar enorme para você ter um palácio. Não pagar imposto, não pagar aluguel. Sabe ou não sabe? Toma vergonha na tua cara. Tô falando dos pastores que tem hoje. Pega aquele cômodo lá, faz um berçário. Mulher com criança vai assistir o culto lá, vai louvar lá. Bebê vai berrar lá. Vai engatinhar lá. Põe uma caixa de som lá para ela escutar o hino, escutar a pregação. E quem está tentando escutar a palavra não vai escutar a criança chorando, porque a Bíblia manda o culto ser com ordem e decência. Tem seita que tem ordem e decência. Ele pega um crente recém-convertido, mostra isso para ele na Bíblia, ele tira o CCB, tira da Igreja Batista, mostrando essa parte. A Batista que bate no peito que a minha igreja é tão boa, não está crescendo. E o culto é uma bagunça. O pastor está andando de carro, está usando roupa bonita, está comprando fralda para os 500 filhos que ele põe no mundo. Deus mandou encher o mundo, já está cheio faz tempo, já está super lotado, já está na hora de dar um break aí. Usar preservativo, tomar pílula, dar um break.
Eu sei que você consegue cuidar dos seus filhos, que você arranca dinheiro, né? E a violência que tem no mundo? E o desemprego que tem no mundo? No mínimo, respeita o ouvido de quem foi na igreja escutar a pregação. Sala separada, com isolamento acústico, caixa de som ouvindo. Tem um botãozinho lá para chamar alguém, para ajudar se alguém passou mal. É assim que a coisa tem que funcionar. E eu achei versículo na Bíblia para isso, depois eu vou... Tem que ser com ordem e decência. Mulher vestida, não é pelada com decote, não. Não é rebolando no banco, não, porque chegou um irmãozinho novo, tá lá a idosa de 70, 90 anos de idade, querendo conquistar um rapaz de 30 anos. Aquele cabelo branco todo, o novo convertido cabelo preto. Comigo não funciona, que você já erra achando que eu sou um profano, achando que... Eu não vou olhar uma pessoa que está rebolando. Aliás, eu pego o nojo da pessoa, pego o nojo da igreja. Você está me expulsando, Davi. Eu vou para a igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja para escutar a palavra de Deus. Eu vou para a igreja para servir. Não é para arrumar namorada. Muito menos com 70, 90, 500 mil anos a mais do que eu. Eu não quero uma menina de 18 anos. O que eu quero com uma idosa? Foi 3 igrejas que eu passei que eu tive que correr. Então surgiu esse ministério. Vou fazer outro vídeo. Não existe desigrejado. Não existe mais desigrejado. Oh, você não pode ser um... O pessoal que quer arrancar dinheiro dos outros fala, você não pode ser desigrejado. Oh, a pessoa quer Jesus, mas não quer compromisso. Eu não quero sem vergonhice. É isso que eu não quero, sem vergonhice. Eu não quero profanação, é isso que eu não quero. Tem hora que o único jeito de você ser um cristão de verdade é você ler a Bíblia dentro da sua casa. Que esse canal possa te ajudar a isso. Em nome de Jesus. Você tem que crer em Jesus para ser salvo. Seu marido tem que crer em Jesus para ser salvo. Ele não vai ser salvo porque ele é bonzinho. Ele não vai ser salvo sendo budista. Ele não vai ser salvo sendo ateu. Você tem que crer em Jesus para ser salvo. Teu marido tem que crer em Jesus para ser salvo. Tua esposa tem que crer em Jesus para ser salvo. Teus filhos têm que crer em Jesus para ser salvo. Cada pessoa, individualmente, tem que crer em Jesus para ser salvo. É isso que significa esse versículo. Não salvação automática. Vamos para o contexto imediato? Vamos para o contexto imediato. Eu podia ter aberto aqui, não. Eu vou abrir a NVT. É porque às vezes tradução nova é fácil de entender, mas às vezes também ela torce certas palavras e pode dar lugar a uma má compreensão, né? É onde tradução mais antiga, mesmo a revista corrigida, apesar de ser difícil de compreender, pode ser boa. Não vou falar melhor, pode ser boa. O ideal é você ter várias traduções da Bíblia. Eu tenho, comparo, vou no original, estude a língua portuguesa, tá? É só não assistir televisão que você faz tudo isso. Então tá aqui, ó, nova versão transformadora, né? Vamos ler um pouco antes? Vamos ler um pouco antes? Como que Paulo e Silas estavam na prisão, tá? Começa o relato aí no versículo 16 do capítulo 16. O apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, né? Tá. Eles estavam louvando a Deus. E naquele louvor, naquele período de milagres, porque a Bíblia ainda ia ser escrita, tá? Paulo define isso. Houve um terremoto e alguns fugitivos, alguns prisioneiros conseguiram escapar, conseguiram fugir. Aí
o carcereiro, os policiais que cuidavam ali dos presos ficaram apavorados porque os presos fugiram e iam se matar, né? Porque era a punição. Aí Paulo e Silas, aqui ó, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. 26. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, estava dormindo, viu as portas da prisão escancaradas. E imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Já sabia a punição que ia receber. Ia escutar um monte, ia ser torturado. Ele, no desespero, preferiu se matar. Aí Paulo viu, né? 28. E interveio, ó. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Paulo estava preso, havia sido açoitado. Ao invés de reclamar, ao invés de blasfemar, ele orou, ele cantou louvores. Tua vida está ruim? Teu casamento está ruim? Teus filhos estão desobedientes? Sabe como que você vence essa batalha? Levando eles à conversão, não reclamando, não murmurando, orando e louvando. Quando tudo estiver péssimo, teu filho, teu cônjuge vir que está tudo péssimo, abra a boca e diga: obrigado a Deus pelo ar que eu respiro. Se você reclamar, ele vai se desinteressar de ver o teu Deus. Tá entendendo? Parece loucura, né? Em tudo dai graças, né? Sejam gratos, mesmo na fome, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação. Por quê? Porque existem demônios te observando, querendo te apontar o pecado para Deus, para vir mais desgraça na tua vida. Se você abre a boca para reclamar, se você abre a boca para murmurar, a vitória deixa de vir e você traz ainda mais desgraça, porque você está autorizando o diabo a fazer isso. Mesmo se você estiver fazendo uma prática proibida pela Bíblia de amarrar diabo, depois eu explico isso. É só ler Judas, é só ler 2 Pedro, é proibido. Se o teu filho observar você reclamando, observar você murmurando, ele não vai querer servir teu Deus. Não, minha mãe é crente, não tenho o que comer, meu pai é crente e está desempregado. Teu filho vê você, ele vai entrar pro crime. Ele vai vender droga, vai ser preso pela polícia, vai ser morto pela polícia, por outro traficante. Não pode reclamar. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas é a estratégia de Deus. Nós estamos em guerra. Esquece televisão, esquece diversão. O mundo é um campo de batalha, não é um parque de diversões. Você está no mundo para dar testemunho. Você está no mundo para ser exemplo, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero servir esse Deus também. Mas isso só vai acontecer se você louva a Deus, mesmo nas piores circunstâncias. Agradece a Deus. Você não tem o que quer para agradecer? Agradeça o que você tem. Abra os teus olhos e diz: eu não tenho nada, eu não tenho comida, eu não tenho roupa, eu estou debaixo da ponte. Você está respirando? Eu já fiz isso, eu posso pregar porque eu já fiz isso. Debaixo da ponte, sem ter o que comer, expulso da minha casa. Traído, caluniado. Porque eu estava começando a buscar a Deus. Eu sabia que o diabo queria me arruinar ainda mais, me destruir ainda mais, comigo abrindo a boca e reclamando.
Eu fiz como Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo ar que eu respiro. O dia que eu consegui um emprego debaixo da ponte, eu estava indo trabalhar, não tinha onde morrer. Quase uma semana sem comer. Indo trabalhar, tremendo de fome, mal conseguia ficar de pé. Indo a pé até o metrô para pedir carona. Nem precisava, na verdade, né? Era só chegar, era final da noite, eu trabalhava de madrugada, era para ir para a SSO, explicar que eu era um novo contratado para a empresa tal, ele coloca o crachá, eu entrava, ia trabalhar, o metrô para de funcionar, eu sou eletricista e ia trabalhar lá. Eu estava uma semana sem comer. Na verdade, sabe, eu pedia comida, a pessoa negava. Na verdade, eu achei um pacote daquele doce geleia fora da validade, estava meio azedinho. Eu fiquei comendo aquilo uma semana, fora da validade, azedinho. Tinha uns que eu mordia, tinha que cuspir, que estava horrível. Mas ali tinha alguma glicose para me manter vivo. A minha esperança é que eu ia começar a trabalhar e daqui a 45 dias eu ia receber para comer alguma coisa. Claro que lá eu conversei, ele viu que eu tava meio trêmulo, pálido, você tá com fome? Vou fazer um vale para você, já começou a mudar, entendeu? Mas a caminho, eu com muita fome, tô falando a verdade, tô dando testemunho. Eu achei um bolo, de novo, no lixo, né? Aqueles bolos que vem naquele pote, tinha um pedaço cortado e estava no lixo. Eu peguei aquele bolo, eu bati no bolo, chacoalhei o bolo para tirar as baratas que estavam nele. Mas continuou as formigas. Eu levantei para o céu aquilo e falei, orei. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse alimento que o Senhor providenciou. Eu comi aquilo para trabalhar com as formigas mordendo os meus lábios. Do que você reclama? Você não trocou de carro? É isso que você reclama? Que essa semana você não vai fazer churrasco? É isso que você reclama? Que a tua internet está atrasada, que teu perfume caro acabou e você não vai comprar agora? É isso que você reclama? Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Você crê em Deus? Em tudo, dai graças. Não se mate, estamos todos aqui. Os prisioneiros, ouvindo Paulo e Silas, que apanhou mais do que todo mundo por falar de Jesus, viu eles louvando a Jesus, orando a Jesus. Sabe o que aconteceu com aqueles prisioneiros que não conheciam a Jesus e por isso foram para lá? Todos eles ficaram com sede de Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas não falavam de Jesus simplesmente. Eles viviam Jesus. Jesus estava com eles, dentro deles, através do Espírito Santo. Vovó, eu não estou sozinho, vovó. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim, através do Espírito Santo. Eu não estou sozinho, vovó. Eu estou muito bem acompanhado. Eu estou saciado. Eu não preciso de alguém para me fazer feliz. Eu sou feliz. Eu estou no exato caso de Paulo, a mesma situação. Sou celibato como Paulo. Pedro era casado. Chamado é chamado. Não vem você me falar, você pode casar. Não, você não pode ficar sozinho. Eu fui chamado por Deus por estar assim e estou bem. Você entendeu? Não é mandamento. Ó, não estou proibindo o casamento. Falei,
Deus tem um propósito comigo. Diferente. Então vamos lá. Os prisioneiros estavam com sede de Jesus. Quando você viver Jesus, ao invés de só falar de Jesus, teus filhos vão ter sede desse Jesus. Teu cônjuge vai ter sede desse Jesus. Teus vizinhos vão ter sede desse Jesus. Eu quero essa paz. Eu quero essa compreensão bíblica. Eu quero essa força, mesmo detonado. Eu quero essa alegria, mesmo pobre. Eu quero essa esperança, mesmo com doença crônica. Se ele com doença crônica tem esperança, eu aceitando Jesus sem doença crônica, eu vou ter mais esperança ainda. Se ele, solteiro, ou viúvo, ou divorciado, ou sozinho, se ele tem essa paz, se ele é feliz com ele e Deus, então eu que sou casada, vou ter mais alegria ainda. Só preciso de Jesus na minha vida, só preciso me entregar de fato e de verdade para Jesus. Se tiver que não ir para igreja nenhuma para isso, eu vou fazer. Porque eu não vou ficar numa igreja podre. E ele não está me falando de igreja, ele está me falando de Jesus. Eu vou fazer isso. Eu vou ler a Bíblia em casa. Sim. Eu vou obedecer a Bíblia em casa. Sim. A hora que surgir um ministério que preste, eu posso até ir. Igreja Apostólica Verdadeira Evangelho. A proposta é essa. Mas falta o quê? Dízimo e oferta. Se você discorda, não vai ter um local para você adorar aqui, para eu te orientar. Não vai ter cesta básica para dar, não vai ter roupa para dar. Só isso, e contente com o vídeo que eu gravar. Se eu tiver internet para publicar, e pronto. Se não, eu tô debaixo da ponte lendo a Bíblia para mim, você que se vire também. O feitiço vira contra o feiticeiro. Quando eu tava com fome debaixo da ponte, ninguém me deu um prato de comida. Quando eu vou no semáforo vender bala, ninguém olha pra minha cara, sobe o vidro na minha cara. Eu falo bom dia, a pessoa fala hoje não. Você quer meu amor, carinho, atenção, gritando na minha orelha? Senta aqui que eu tô ocupado. Senta aqui que eu tô ocupado. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo, de medo, diante de Paulo e Silas. Versículo 29, 30. Então ele os levou para fora. O carcereiro, com severa ordem de mantê-los aprisionados, foi tocado por Deus. Falou, solta esses homens que estão aí por pregar que Jesus Cristo é o Messias. Acabou o império religioso desses hipócritas. Hoje a pessoa compreende a vontade de Deus. Hoje a pessoa entra na presença de Deus diretamente. Graças ao nome de Jesus, graças à pessoa de Jesus, graças à obra de Jesus na cruz, de braço estendido. Não é mais graças a um sistema religioso hipócrita que só pensa em dinheiro. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele ouviu a mensagem, creu na mensagem, creu que era um pecador, creu que precisava de salvação, desejou essa salvação e pediu mais instruções. Isso é um exemplo de discipulado. Eles responderam: creia no Senhor Jesus
e será salvo. Você e de sua família. Cada um deve crer em Jesus para ser salvo. Então, pregaram, Paulo e Silas, né? Pregaram a palavra do Senhor a ele discipulado. Tem que ser discipulado para ser batizado. Pregaram a palavra, diferente da seita Congregação Cristã. Tá? Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Você vê que a salvação não é automática, não é. Ela é individual. Esse versículo não está falando de salvação automática. Contexto imediato. Vamos agora para o contexto remoto, por isso que você tem que ler a Bíblia para ter o panorama bíblico, né? Se um cego guiar outro cego, né? Uma seita, uma igreja hipócrita, um pastor mercenário, ele é um cego, vai guiar outra pessoa que não compreende, vai cair os dois num buraco. Olha só, Ezequiel capítulo 18, vou ler o capítulo todo, vou só ler, vou nem explicar, eu acho que é muito claro. Esse aqui é o terror dos calvinistas. E a Bíblia, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, calvinismo e arminianismo. Né? Ezequiel, capítulo 18. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Como quem está reclamando. Foram nossos pais, foram nossos avós que pecaram, mas somos nós que fomos levados cativos para a Babilônia. Tudo bem. Tudo bem. Você não quer mais ser castigado pelo pecado dos teus pais, pelo pecado dos teus avós. Tudo bem. O machado já está posto à raiz da árvore. É dito no Novo Testamento. Então, os filhos não vão ser castigados por causa dos pecados dos pais. Mas também os filhos não vão ser salvos por causa da santidade dos pais. A menos que os pais, nessa santidade, levem os filhos, pequeno, adolescente, à força, para a igreja. A mulher, pare de ficar enrolando a língua, pare de ficar querendo tomar o púlpito e comece a ser pastora de quem ela pode ser pastora, os filhos. E se você tem uma grande comunhão com Deus, você pode ser diaconisa e ser professora de escola bíblica dominical, de crianças, de juniores, você está pastoreando. Essa é a oportunidade que você tem de acordo com a Bíblia Novo Testamento, mulher. A Raquel era pastora idólatra. Jacó, Israel, quase morre porque a Raquel, a tal da pastora, roubou as imagens proibidas por Deus do seu pai Labão, que ela pastoreava os bodes dele. E ele foi atrás para matar quem tivesse roubado as estátuas dele. E ela lá em cima do cavalo, cobrindo as estátuas, falando: ai, desculpa não levantar daqui, é que eu tô menstruada. Aí não acharam. Jacó casou com alguém de outra denominação, tá vendo o que é? A pessoa de outra denominação vai trazer pro teu casamento o paganismo dela, as heresias dela. Só case com alguém da sua denominação que tiver os mesmos planos de vida que você. Esse é o mandamento bíblico do Novo Testamento. Vamos lá, continuar. Ezequiel 18. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não. Ele será responsabilizado e morrerá. Quando falar de morte aqui, está falando de morte eterna, tá? Está falando de lago que arde com fogo e enxofre. Presta atenção. Não existe salvação automática. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai dele, né? E decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. Salvação. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados. Morrerá no inferno, né? Lago que arde com fogo e enxofre. Por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do seu povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade.
Então você, dentro de uma igreja aí, presta atenção se você obedece ou desobedece, tá? A salvação é pela fé. Fé significa fidelidade. Fé significa obediência. Se você não obedece a Deus, se você não é fiel a Deus, fiel ao seu cônjuge, você não tem fé, você não está salvo. Continuando, versículo 21. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos. Esquecidos por Deus, né? As pessoas te acusam, Deus não te acusa. Pior, quem te acusa está acusando um inocente, porque Deus te perdoou. Aceite a Jesus, sirva a Jesus, se batize. E eles viverão por causa de seus atos de justiça. Você vê que atos de justiça. Eu sou justificado pela fé, pela crença intelectual, e permaneço justificado por causa dos meus atos. A fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, mas as obras são consequência da fé. A santificação é consequência da salvação. Eu não sou salvo através da minha santificação. Eu sou santificado em Cristo, mas permaneço obedecendo. Eu estou com a mão engessada, machucada, para os que gostam de pegar as coisas e rodar ao contrário, ou dar pause em frame para falar que, sabe, é falta do que fazer. Vamos lá. Atos de justiça. Versículo 23. Deus pergunta: vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Deus não tem prazer. Meu desejo não é vontade. Vontade é imperativa. Desejo é uma opinião. Deus deu o livre-arbítrio. O ser humano continua com o livre-arbítrio mesmo depois de pecado. Ele tem uma inclinação a pecar. Mas ele não perdeu o livre-arbítrio, como dizem os calvinistas. Que é uma heresia gravíssima no meio das que eu achava melhores igrejas. Infelizmente. Infelizmente. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Versículo 23. Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus pecados maus e vivam. Para viver você tem que se afastar do pecado, do caminho. Senão, não adianta. Contudo, olha só, calvinista. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não! Todos os seus atos de justiça serão esquecidos. Seu batismo, sua santa ceia, seu dízimo, sua oferta, a roupa que você deu para o irmãozinho, a casa. Eles morrerão por causa de seus pecados, morte eterna no inferno. A morte física, justos e injustos morrem. Essa morte referente ao pecador proposital é o lago que arde com fogo e enxofre. Ah, mas eu me batizei, eu ia para a igreja, dava o dízimo. Jesus vai falar o quê? Nunca te conheci. Afaste-se de mim, você que pratica iniquidade. Você creu em João Calvino, você não creu em Jesus. Você creu no teu pastor, você não creu na Bíblia, que diz que o único pastor é Jesus.
aqui nesse ministério o único pastor é Jesus. O último apóstolo foi Paulo, o último profeta foi João. Leia a Bíblia, não se deixe levar pelo engano. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto? Eu ou vocês? Está bem definido, é inquestionável. Se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. Ponto final. Cai em conversa fiada não. Evangelho não é oba-oba. Igreja não é clube. Deus não é Papai Noel. E sabe aquele que se acusa? Ai, ele fumou maconha. Ai, ele era viado. Ai, ele se arrependeu? Se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida com Deus, vida eterna. Eles viverão eternamente com Cristo, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu, diz Deus, né? Portanto, julgarei cada um de vocês, a salvação individual, cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações. Ué, a salvação não é pela fé, não é pela graça? A graça é você não ir para o inferno por causa dos seus pecados anteriores. Não vem pecar de propósito não, achando que uma vez salvo está salvo para sempre, tá? A salvação pela fé é você crer que você não pode mais pecar, que o sangue de Jesus te dá poder para não pecar, que quando a velha se apaixonar por um rapaz novo, ela tem que parar de olhar o rapaz novo e repreender em nome de Jesus. Se apaixonite, para não passar vergonha, para não passar vergonha, e ainda ir para o inferno. 30. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Olha a ordem, está no imperativo, é uma ordem. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Os pecados, não é as pessoas, o pecado. 31. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Coração é os sentimentos, espírito é o intelecto. Lembra de Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica que os cristãos comemoravam festas judaicas, seguiam ritos judaicos e não Natal pagão, Ano Novo a Janos. E que é esse pulando carnaval, né? Esse despastor. E igreja com velha tarada e pastor mercenário cantando o hino da... Aí vai falar pra mim que eu não posso pregar? Oh, glória a Deus, aleluia! A Bíblia me manda pregar. Jesus Cristo me escolheu para isso, abrindo meus olhos. Quem falou que eu não tenho teologia? Eu fiz faculdade teológica, se chama deserto. Eu aprendi com reverendos. Eu sigo um reverendo.
se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o único que é digno de reverência, o único pastor, e nada me faltará. Não vai faltar riqueza, não vai faltar pobreza, não vai faltar saúde, não vai faltar doença, não vai faltar casa para morar, não vai faltar céu estrelado para ser meu cobertor e terra cheia de formiga para ser minha cama. Em todas as coisas eu já tive experiência. E eu posso suportar tudo isso por meio daquele que me fortalece. Jesus, não é ficar milionário. Bem-vindo ao verdadeiro evangelho. Seja bem-vindo ao verdadeiro evangelho. Seja bem-vindo ao verdadeiro evangelho. Não é a única igreja que salva. Estou pregando o verdadeiro evangelho. Se você quiser crer, legal. Se você discordar, também. Você escutou aqui essa parte. Minha parte eu fiz. Segue teu livre-arbítrio. Você responderá por você. Eu responderei por mim. Eu não vou responder pelo meu pai. Eu não vou responder por filho, se eu tiver. Eu não vou responder por esposa, se eu tive. Eu vou responder por mim. Eu não vou responder pelo que você sabe de mim. Eu vou responder pelos meus atos. Se eu permaneci no pecado, ou se eu continuei pecando, ou se eu me arrependi dos meus pecados e passei a viver uma vida de santificação. Crendo que eu sou salvo pela fé, graças ao sangue de Jesus. Fim de papo. E hoje, eu, que não era povo, fui conectado ao povo de Deus. Eu, que era oliveira brava, fui enxertado de forma antinatural na oliveira natural. Porque Jesus na cruz fez de nações e povo judeu um só homem, um só povo. O verdadeiro cristianismo tem sua raiz judaica. Isso aqui não é heresia. Heresia é o teu Natal. O teu Natal, 25 de dezembro, é heresia, não a bandeira judaica. O teu Ano Novo, em 31 de dezembro, 1º de janeiro, é heresia, não o talit. A tua vovó de 90 anos de idade querendo sentar no colo de recém-convertido de 30 anos de idade é profanação, não a kippah. A Bíblia proíbe que se faça uma réplica da Arca da Aliança. A Bíblia proíbe que se faça uma réplica do Templo de Salomão. A Bíblia proíbe pessoas na frente, principalmente de branco, se dizendo levitas. Pior ainda se tiver de branco, de turbante, carregando uma réplica de arca. A Bíblia não proíbe a bandeira de Israel. Fica aí com a tua bandeira de time de futebol, quieto. A Bíblia não proíbe o talit, cobrindo o rosto para orar, se isolando do mundo exterior. Nem eu vendo mulher que passa pelada, nem velha me estuprando com os olhos. Estou ali, ó, no esconderijo do Altíssimo. Isso é o talit. Eu tenho a unção que procede do Santo, o Espírito Santo, e não preciso que ninguém me ensine coisa alguma. Ele mesmo me ensina todas as coisas. E eu vou permanecer em Cristo como Ele, o Espírito Santo, me ensinou.
Bem-vindo à Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Bem-vindo. Você não gosta de igreja? Você não gosta de pastor? Seja bem-vindo. Aqui o pastor é Jesus. Aqui a igreja é você, o teu lar. Shalom. Mais uma vez. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e espírito novo. Estava falando de Pentecostes, né? É a festa do Shavuot. Que os cristãos comemoram as festas judaicas e não as festas pagãs. Os verdadeiros cristãos, né? Não os cristãos de Roma, nem os cristãos, que é a Igreja Católica, nem os cristãos da Babilônia, que é batista, presbiteriana, a do chapelão, que foi consagrado lá na frente, a imortal. Isso é rito maçom. Passou na televisão, vai falar o quê? Cheio de aquelas roupas bonitas que ele usa. É roupa maçônica, maçonaria. Tem outros vídeos, nem perder tempo. Pois é, né? Coração novo. Ter prazer em obedecer à lei de Deus. Espírito novo. Intelecto novo. Compreender a vontade de Deus, saber por quê. Por que eu não posso reclamar na situação difícil? Ó, raciocínio, isso é estratégia, raciocínio. Tem a palavra de Deus para isso. O diabo quer que eu reclame para que ele tenha mais uma acusação, para ele aumentar a destruição na minha vida. Então, quando a minha vida estiver ruim, ao invés de reclamar, eu vou redobrar a minha adoração, eu vou redobrar o meu louvor, eu vou redobrar a minha consagração. Nossa, eu vou parar de trazer problema na vida dele. Quanto mais problema eu trago na vida dele, mais ele se consagra, mais ele se santifica. É assim, mano. Quer trocar tiro comigo, diabo? Aqui é padrão rota, viu? Que é padrão rota. Padrão rota. Aqui é padrão rota. Diabo, eu tô falando, né? Supostamente. Busque um coração novo. Tenha prazer em obedecer a Deus, compreendendo o porquê de se obedecer a Deus. Parece loucura, mas a tal loucura de Deus, que é loucura aos olhos humanos, é mais sábia do que a sabedoria humana. É isso. Não é enrolar a língua. Não é falar palavras sem sentido e dizer que é mistério. O mistério é Jesus e já foi revelado. Bíblia Sagrada, só lê agora. Quando você compreender no teu intelecto o porquê da nova aliança, você vai ter no teu coração o prazer de obedecer. Você vai ter no teu coração o prazer, o amor, entendeu? Shavuot. Nessa época, Moisés recebeu a lei de Deus em tábuas de pedra. Novo Testamento, Pentecostes, os cristãos receberam na tábua de coração, tábua de carne, na sua compreensão, espírito novo, compreensão, a lei de Deus, a vontade de Deus. É aquele ritual judaico da caixinha aqui na testa, da caixinha aqui no braço, perto do coração. Por que no braço e não no peito? Apesar de estar próximo do coração. Que vai me levar a uma ação. Lembra dos atos de justiça? Eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais adulterar, não vou mais mentir, não vou mais roubar se eu roubava,
Quem era traficante vai parar de traficar. Isso é ato de justiça. Não para ser salvo, mas porque Jesus te alcançou e te salvou. Porque você creu e firmou uma aliança com Ele e com a comunidade através do batismo nas águas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Mas só tem um jeito, ó. Arrependam-se e vivam. Só isso. Eu vou encerrar, agora eu vou encerrar de verdade. Então tá aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. A salvação não é extensível automaticamente para filhos, para cônjuge, nada disso. Você tem que crer em Jesus para ser salvo. Teu filho tem que crer em Jesus para ser salvo. Tua filha tem que crer em Jesus para ser salvo. Teu marido tem que crer em Jesus para ser salvo. Tua esposa tem que crer em Jesus para ser salvo. Teu vizinho tem que crer em Jesus para ser salvo. Teu pai tem que crer em Jesus para ser salvo. Tua mãe tem que crer em Jesus para ser salva. Crer é se arrepender dos pecados e obedecer à vontade de Deus no Novo Testamento. Vamos finalizar com a prova de que não é salvação automática, que Atos 16:31 está falando. Está aqui, ó. Atos 16. Deixa eu só confirmar aqui qual que é. Que começou aqui, ó. Eu estou pregando e o demônio está se contorcendo. Pode se contorcer, desce fogo aí. Enquanto uns hoje têm prazer de ser retardado, têm prazer de ser limpo, têm prazer de cuidar da minha vida, estou evangelizando. Só tem que aumentar a voz aqui quando está gritando lá fora. Passou o dia em silêncio, eu passei o dia em silêncio aqui. Começou a gritar lá, eu estou gravando, eu começo a gritar aqui. Daqui a pouco para a gravação, começou a gritar lá fora de cocaína. Hoje o pessoal não cheira cocaína, cheira pó de drywall. Aí grita igual uma gazela. Eu não vendo droga. Eu tô salvo, cara. Se você quer viver perdido, queimar no inferno, na minha parte eu fiz. Eu tô evangelizando, vai no meu canal e assiste. Tchau. Simples assim. Ezequiel, capítulo 14, versículo 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes. Ele está falando de quem aqui? Deixa eu ver. Está falando dos pecados de Israel. Aí, ó, 14. O profeta Ezequiel está intercedendo pelos judeus, né? Deus está falando do cativeiro aqui. Não, Senhor, perdoa esse povo, não manda para o exílio não sei o que, tadinho, não. E Deus só chega, já avisei tantos anos não se arrepender dos seus pecados, vão para o exílio, vão sim. Jerusalém vai ser destruída, sim. O templo vai ser destruído, sim. Vão ser mortos pelo inimigo, sim. Os que sobreviverem vão para a terra pagã comerem comida impura, sim. Até o idioma vai ser perdido. Deus não é bozo. O profeta está lá intercedendo. 14. Mesmo que Noé, Daniel e Jó, que são justos, estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos. Diz o Senhor soberano. 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas.
Apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Você está só orando pelos teus filhos? Enquanto é criança, você tem que levar para a igreja. Não quer ir, vai levar do mesmo jeito. Ah, já é adolescente, vai levar do mesmo jeito. Tá debaixo do meu teto, vai para a igreja, acabou. Acabou. Ah, eu sou mulher, a Bíblia fala que existe pastor, eu quero pregar. Prega para os teus filhos. Tem 4 anos de idade? Já está na idade de pintar a revista, de colorir desenho de Jesus, desenho de Davi e Sansão. Cantar a musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ela se tornar adulta, velha, idosa, não se afastará dele. Se você não ensinou quando era criança, sinto muito. Vai ser muito mais difícil. Quer pregar, mulher? Prega para teus filhos. A partir dos 4 anos de idade, tá? Continuando Ezequiel capítulo 15, versículo 18. Mais uma vez. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos. Salvação individual. Vai repetir no versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos, nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. A salvação não é extensível à sua família de forma automática. Não é isso que Atos 16:31 promete. Atos 16:31 está deixando claro que para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e ser batizado. Para que o seu cônjuge seja salvo, ele tem que ouvir de Jesus, crer em Jesus e se batizar. Para que teus filhos sejam salvos, cada um deles tem que ouvir falar de Jesus, ser discipulado, crer em Jesus, aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e ser salvo. A salvação é individual, pela fé, que implica, resulta em obediência e fidelidade. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Hesed ve'rachamim ve'shalom me'ed Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Shalom. E não se esqueça, quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte do povo de Israel. O crente não é alguém que acha que mora em Israel, que mora em Jerusalém. O crente é alguém que pela fé em Cristo Jesus passa a fazer parte do povo de Israel. Passa a fazer parte do povo judeu, o povo escolhido. Shalom.